E nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora é hora de falarmos sobre a sua saúde, viu? Em maio é realizada a campanha Maio Roxo, que tem o objetivo de alertar a população sobre lúpus, né? Que é uma doença considerada autoimune. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o lúpus afeta mais de 65 mil pessoas e a prevalência é maior em mulheres. Bom, e é sobre este tema, sobre este assunto, que nós vamos conversar agora no programa com o médico reumatologista e membro da Sociedade Mineira de Reumatologia, o doutor Eduardo Souza. Doutor Eduardo, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre lúpus, né? Quando a gente fala lúpus, o que significa essa palavra? Então, esse termo vem do latim e significa lobo, porque uma das características de lesão cutânea mais comum no lúpus, ou pelo menos mais clássica, é uma lesão avermelhada que se dá nessa região do rosto, também chamada de lesão em asa de borboleta, porque ela tem essa aparência. E no passado, parte dessas lesões elas eram caracterizadas como semelhantes à mordida de um lobo. Também. Por isso então, daí o nome lúpus, que vem do latim. E há uma causa específica para essa doença, doutor? Então, inicialmente é bom a gente caracterizar que existem duas formas clássicas de lúpus. Uma que nós chamamos lúpus, que ele acomete exclusivamente a pele da pessoa, que é o lúpus cutâneo, só de pele. E o lúpus eritematoso sistêmico, que é esse que nós vamos abordar principalmente aqui. Que além do acometimento da pele, dores articulares, ele pode acometer também órgãos internos, como o rim, o coração e o pulmão. Ele acomete os dois ao mesmo tempo? Isso, essa forma sistêmica que nós chamamos, sim. Ele pode dar lesões cutâneas, mas nem sempre vão estar presentes, mas a característica principal dele é acometer os órgãos internos. O lúpus não tem uma causa conhecida, uma causa precisa. Mas o que a gente sabe é que a pessoa que desenvolve lúpus, ela tem, acima de tudo, uma predisposição genética, ou seja, ela nasce com uma tendência, assim como outras pessoas nascem com uma tendência a outras doenças autoimunes. E, às vezes, fatores ambientais, agentes infecciosos, por exemplo, a luz do sol, a luz ultravioleta, pode desencadear o surgimento dos sintomas em pessoas predispostas. Então, é uma combinação entre a genética que cada um traz e o meio ambiente. E isso desorganiza um sistema nosso, que é o sistema imunológico, que é aquele sistema que a gente tem para nos defender das agressões, como vírus, bactérias. E esse sistema, passando a funcionar de uma forma desorganizada, ele acaba agredindo nossos próprios órgãos. Por isso que a denominação de uma doença autoimune, como se fosse uma agressão que o nosso organismo desencadeia contra alguns locais do nosso corpo. E já há algum exame que as pessoas possam fazer que detecta se ela tem essa predisposição à doença ou não, doutor? Até que existe, mas isso não é feito rotineiramente. Normalmente, o diagnóstico de lúpus ele é baseado num conjunto de sinais e sintomas que o paciente desenvolve, associado a alterações laboratoriais sugestivas da doença. Sim. Um dos exames mais rotineiros para o diagnóstico de lúpus é um exame que chama fator antinuclear, ou FAN, que é justamente a detecção desses autoanticorpos. Mas é bom a gente frisar aqui que esse exame ele também está positivo em outras situações clínicas, não só no lúpus. Pessoas normais podem ter FAN positivo, eles podem estar presentes em outras doenças autoimunes. Então é necessário uma combinação entre os sintomas que o paciente apresenta e a presença não só desse exame, mas de outros exames laboratoriais que são realizados também. Porque tem sintomas de outras doenças também. Isso, acaba assim que as doenças autoimunes na reumatologia, elas são muito semelhantes em termos de manifestação. Dor articular é um sintoma comum a várias condições. A presença desse FAN positivo ele pode ocorrer em várias condições e é importante frisar que também na população normal. Então, o médico ele tem que analisar as várias características clínicas e outras que não somente o fator antinuclear. E essa questão pode retardar o diagnóstico da doença, doutor? Sim, e também a dificuldade muitas vezes de acesso ao médico, acesso à especialidade. Então, um dos fatores que a gente considera assim de mau prognóstico, ou seja, que traz uma doença mais grave, é o diagnóstico tardio. Então, em alguns pacientes, o lúpus ele se apresenta de uma forma muito lenta, insidiosa, ao longo de meses. Em outros, de uma forma mais agressiva e mais rápida. E quanto mais você demora a fazer o diagnóstico, mais chance você dá para que essa apresentação seja mais grave. Então, ela avança diferente em cada tipo de pessoa. O lúpus, a gente costuma comentar que ele nunca é idêntico de uma pessoa para outra.
Algumas podem ter manifestações menores, por exemplo, a presença de lesões de pele, dores articulares, e outras podem ter várias manifestações sistêmicas mais graves, como acometimento renal, acometimento pulmonar, cardíaco e assim por diante. Agora, essas pessoas que já têm na genética, né, a possibilidade de desenvolver esse tipo de doença, há algo que, a partir do momento que elas descobrem isso, que elas possam fazer para evitar que surja o lúpus? Sim, se você tem história familiar, parentes mais próximos de lúpus, diagnóstico já na família de lúpus, pai e mãe, ou mesmo assim tios, primos, quanto mais próximo, maior a chance do desenvolvimento. Mas se você tem e você passa a desenvolver sintomas como o que eu falei, principalmente lesões de pele avermelhadas, lesões que estão presentes principalmente nas áreas onde o sol incide com maior frequência, como é o rosto, o V do decote, os braços, associada a dores articulares, principalmente são sintomas muito comuns no lúpus, é importante buscar a assistência para o diagnóstico, né? Então, se eu já tenho um contexto familiar, uma genética favorável e desenvolvo sintomas como esse, é importante a busca do diagnóstico. E essas lesões, elas são menores, são maiores? Variam de paciente para paciente. Você pode ter desde pequenas lesões avermelhadas no rosto até grandes lesões avermelhadas e que deixam cicatrizes muitas vezes. Manifestam de formas diferentes, né? Sim, existem várias lesões. Agora, a gente pode falar em cura para o lúpus, doutor? A gente não conhece uma cura para o lúpus, mas é uma doença que, principalmente diagnosticada precocemente, ela tem um controle adequado. Assim como você controla outras doenças, como eu faço um controle de pressão alta, eu faço meu controle de diabetes, o lúpus também ele pode ser controlado. E quanto mais precoce o diagnóstico, a gente sempre enfatiza isso, mais fácil é esse controle. Então, existem muitos medicamentos que são capazes de organizar melhor esse sistema imunológico e, dessa forma, diminuir o processo inflamatório, seja na pele, nas articulações ou nos outros órgãos. E aí, esses medicamentos são de uso contínuo? Na maioria das vezes, sim, né? Muito raramente você pode ter um paciente que, ao longo dos anos, entra num estágio de remissão muito grande que consegue ficar sem medicamentos, mas, por regra geral, a maioria continua em tratamento. Agora, nós falamos no início de as mulheres serem mais afetadas pelo lúpus. Por quê, doutor? Então, uma das coisas que a gente tenta explicar é por essa característica de diferenciação entre os hormônios, né, femininos e masculinos. Então, isso, de alguma forma, participa do que a gente chama, né, da etiologia, da patogênese, né, do mecanismo de geração de doenças. Assim como outras doenças reumáticas são mais comuns em homens. Então, quando existe essa predominância de um sexo, é porque os hormônios, eles fazem parte aí ajudam no surgimento dos sintomas. Ok, então mais uma vez tem a ver com os hormônios femininos que a gente tanto fala, né? Sim. Tá certo. Doutor, o senhor continua conosco. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Então agora a gente vai para um rápido intervalo. Se você tem alguma dúvida sobre lúpus, aproveite, mande mensagens para o nosso WhatsApp e interaja conosco aqui no programa, viu? Daqui a pouquinho a gente já vai estar de volta.